Boa tarde. Está gravando, então estou com o microfone, eu acho que deve estar todo mundo ouvindo. Eu não sei o chat, eu não consigo ver por aqui. Eu vou começar, e esse híbrido, eu não estou muito acostumada, porque eu vou olhar para vocês, eu vou olhar para também o Zoom aqui, se tiver alguma mensagem no chat, se alguém levantar a mão aqui, então eu vou ficar olhando para os dois lados. As meninas, a Ju está ouvindo, se tiver o som baixo, ela vai me avisar, porque eu tenho, como está gravando, aí tem que ter o microfone. E para você está ótimo, né? Mas aqui, vamos ver se vai funcionar. A aula de hoje é uma conversa, apesar de ser aula, mas é uma conversa sobre esse tema que está na mídia, inclusive, né? Não sei se vocês já viram, algumas, tão logo saiu no CID-11 a divulgação dos novos, das novas doenças e tudo, aparece o transtorno de luto prolongado. Eu vou me apresentar, eu sou Viviane, não sei se todo mundo sabe o meu nome, já sabia? Não, né? E eu fui aluna da pós também, então para mim é maravilhoso estar aqui. É verdade. E então eu tenho tudo isso aconteceu de 2017 para cá, tudo muito rápido, né? Então eu acabei estudando muito luto, porque do meu interesse, né? No contexto da psiquiatria, é o meu grande interesse. Não que eu não me interesse pelos outros transtornos também, mas o luto é o meu, assim, aquela xodó, paixão, exatamente. E aí, dos estudos para cá, né, porque o americano tem grupos de estudos sobre luto nos Estados Unidos, é muito forte, tem na Columbia University e na Cornell University, que aí são e Portland também. São os três grandes professores e pesquisadores. Tem na Inglaterra, na China, na Austrália, na Holanda, Portugal e Espanha. Na França não tem. Um negócio estranho, mas na França não tem. Então, eu começo a estudar luto aqui no Rio de Janeiro, pelo Instituto Entrelaços. Depois eu faço a formação, uma especialização no Instituto Quatro Estações, em São Paulo. E agora estou no segundo ano da formação de uma abordagem específica espanhola, que é a professora e pesquisadora Alba Payás. Então, são 3 anos de uma formação específica, de uma psicoterapia específica. Então, tem especialização, tem. Não, são muitos estudos na psicologia. E aí eu trago para a psiquiatria. Algumas coisas eu adapto, que aí eu vou mostrar para vocês, e algumas coisas eu trago da psicologia para o atendimento ao paciente na psiquiatria. Então, uma coisa é a terapia, que eu também atendo pacientes, eu faço terapia para pacientes limitados, e dentro da consulta eu também aproveito muito do que eu aprendi da psicologia. E aí vocês vão ver que esses pesquisadores, quer dizer, uma delas é a da Columbia, que é a Catherine Schiff, ela é psiquiatra, né? Mas
mas o Robert Niemeyer da Portland não é, e a Holly Preggerson, que é essa pessoa fantástica que eu vou contar para vocês também, ela é socióloga e ela começou a trabalhar com pacientes enlutados e ela tem pesquisas maravilhosas, ela e o marido, né, que tem um sobrenome meio diferentinho, que é o Paul. Então, qual é hoje, o que a gente vai falar hoje? Como esse transtorno, né, de luto prolongado está dando o que falar, eu achei interessante a gente falar especificamente sobre ele, um pouco de onde ele vem, o que está acontecendo e o que a gente espera um pouco mais à frente para ajudar o paciente enlutado. Por que a psiquiatria, né? Porque se existe formalmente um paciente adoecido especificamente por uma morte significativa, por um vínculo importante, na clínica, né, no ambulatório da psiquiatria, a gente tem que entender esse paciente. E também não confundir que ele é ou ansioso, né, que ele tenha transtorno, por exemplo, um TAG, ou depressão maior, ou TEPT. Ou TEPT, por exemplo. Então, são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter em mente quando a gente recebe esse paciente. Mas isso com calma eu vou falar aqui. Vocês já passaram pelo TAG, depressão maior e TEPT também. Isso é lá no início, né? Tá, que bom. Então, E agora? Não está passando. Você vai ver. Não, mas você vai ver. Superficialmente pensando, mas quando você tiver um paciente com transtorno de luto prolongado, você vai ver que é muito diferente. A narrativa, ela é completamente diferente. A pessoa só fala no morto, só fala. A vida e aí o que chama atenção é o anseio, yearning no inglês, né? Então, a gente tem dificuldade, inclusive, de dizer, de traduzir, porque em inglês tem várias palavras que falam, que significam luto. Então, não estou conseguindo. O que está acontecendo aqui? Vocês sabem mexer aqui? Não anda, ó, tá vendo? Não vem pra cá, não vem pra cá. Deveria. Eu acho que é para apertar. Tem que apertar. É verdade. Então, o que a gente vai falar hoje? Para o pessoal que está também online, qualquer coisa faz um sinal com uma mãozinha ou no chat que eu vou prestar atenção aqui para vocês interagirem também, tá? Então, hoje é uma conversa sobre luto agudo, né? A psicopatologia do enlutado, que essa foi uma que eu falei, vou adaptar. Como que esse paciente chega, né? Mas utilizando a nomenclatura, né? O adoecimento do enlutado, que é uma transformação do luto agudo no transtorno de luto prolongado, né? Então, tem um tempo esperado, tem toda uma questão de evolução do luto que não é integrado, não elaborado. O transtorno de luto prolongado propriamente dito, o diagnóstico diferencial com os transtornos que eu comentei, a neurociência do luto, que é um negócio maravilhoso. Sim, você fala, gente, como assim? Tem gente estudando a neurobiologia,
neuroanatomia, fazendo ressonância magnética funcional para entender o cérebro do enlutado. E aí eu trouxe uma sequência de artigos, que é uma das paixões, né? De 2003 até o ano passado, o que descobriram, já tinha uma ideia, mas o que veio para cá e o que está acontecendo. Então, esses estudos da neurobiologia, da neurociência, vêm para ajudar no tratamento, porque se descobre um aspecto que tem uma medicação e a gente fala assim, e eles, vamos tentar. E aí, isso chega para a gente através dos estudos, e é onde eu começo a ter alguma resposta nesse paciente tão grave, tão gravemente doente. Parece depressão, mas não é depressão, tá? E os tratamentos, as variedades de terapia, eu não vou aprofundar, mas só citar alguns nomes, e o tratamento medicamentoso, o que dá certo e o que não funciona, porque não é depressão. Então, basicamente, não funciona com antidepressivo. Isso é maravilhoso, né? Uma coisa que você fala, gente, como assim? Porque tem uma justificativa. E aí, nesses anos, né, a partir de 2003, e a Mary Frances O'Connor, que começa, também americana, que começa a pesquisar o cérebro, e aí ela começa a entender, e a comunidade ali, a Sociedade Americana de Pesquisadores, começam a entender por que o antidepressivo não funciona. Tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, porque já são 14h37, eu fiquei preocupada assim, mas eu vou correr um pouquinho, e o que tiver de slide que não tem grandes assim, ou tem muita coisa, eu vou pulando, tá? Então, o que é luto? Né? O que é luto? É uma ruptura, é uma separação, né? E o que a gente estuda, o que eu estudo, e né, todo o pessoal lá, é por morte, porque tem outros tipos de luto, por perdas, separação financeira, né, aquele empresário que perde tudo, os imigrantes, né, o pessoal que está vivendo um luto absurdo nesses países, né, Venezuela, Ucrânia, Síria, né, todos esses países, aquelas pessoas são pessoas enlutadas das suas casas, dos seus pertences. Então, o luto ele está presente na nossa vida, do ciclo de vida, né, da criança que é adolescente, do adolescente que vira adulto. Tem adolescentes que não suportam e encaram bem essa migração. A questão da menopausa, a vida da terceira idade, dos 60 para os 70, dos 70 para os 80. Então, são perdas, né? Mas a estudada é por morte, que é a mais grave. Então, é a pior dor que o ser humano pode sentir, é a dor pela morte de um ente querido, que tem vínculo. Então, é assim, quando você perde, não é desmerecendo, mas, por exemplo, você tem um tio ou um avô que você perde, tem pessoas que falam, o avô era meu pai. E aí tem aquele vínculo, o que aquela pessoa representa e o que ela deixa. Porque quando você perde a pessoa e você perde como você se sentia para aquela pessoa. Então, é uma perda, assim, e aí é dor, é vazio, aí vem as manifestações. Então, luto é isso. Por que é grave? Porque a gente está falando de amor. E, às vezes, então, é amor. Lá na frente, a gente pode falar de amor patológico, porque esse é um luto patológico, dito lá atrás pelo Freud, porque tudo começa com Freud, né? Ele falava em luto patológico. Aí, com o passar do tempo, falando, não, patológico não pode usar, né? Mas aí é um amor adoecido, porque você não tem mais aquele amor
nem você se sentir amada por aquela pessoa especial e nem você também. Então, aí a gente fala de luto, morte, vínculo, amor, né? Então, isso é a base para a gente entender, mas base bem superficial, porque tem também muitos estudos em relação a isso. E aí eu quero destacar a teoria do apego. Quando a gente fala em vínculo, a gente fala em teoria do apego, que é também, eu queria que vocês anotassem, teoria do apego para vocês estudarem, buscar fontes, porque eu entendi a psiquiatria muito do sofrimento do paciente quando eu começo a entender as relações de vínculo que eles têm, claro, na família inicialmente, depois nas relações, filho, marido, cônjuge, não importa, esposa, né? Então, a teoria do apego ela foi, não é descoberta, né? Estudada pelo John Bowlby, que estudou com Freud. E aí o Bowlby, ele estuda Darwin para olhar a relação, né? Como é que era a relação primária lá, né? Que é proteção e alimento, afeto, alimento, segurança. E aí tudo começa com vínculo, segurança. Como é que isso impacta no luto? Impacta porque você lembra que você só fica enlutado e sofre por amor, por quem você se vinculou. Ah, mas o vínculo, então a pessoa que tem briga com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, não vai ser um enlutado grave ou poder desenvolver um sofrimento? Ao contrário, quanto maior o apego inseguro, porque aí o Bob estudou, tem o apego seguro e o apego inseguro, vínculo, né? A gente está falando de vínculo. E aí começaram a estudar os vínculos inseguros. Eu não coloco nada disso aqui porque a gente tem tanta coisa ali na frente, mas é que eu acho que é muito importante falar e saber sobre a teoria do apego, que é a base para qualquer estudo em relação a luto normal, aquele luto que vai integrar, que o paciente vai elaborar, mas é importante. E o quão essa teoria fez sentido na psiquiatria, de estar ali com o paciente e entender como é que ele funciona. Ele é ansioso, o que ele sofre, o que é o paciente que fica grudento ali atrás, sabe? O que é isso? Isso é um transtorno de apego. Antes de qualquer diagnóstico, ele tem uma questão de apego, ele tem uma doença aí na vinculação. Um dos aspectos, né? Não é exclusivamente esse aspecto, mas quando começa a fazer sentido, você fala assim, gente, cara, é tão ansioso, né? Dá remédio. Ele continua morando na mesma casa com aquelas pessoas, com aquela vinculação adoentada, adianta dar remédio. Aí né, terapia. Então, por isso que é importante o olhar para o paciente. Aí, por isso que eu falei, começa a fazer sentido também de poder ajudar o paciente em sofrimento, seja adolescente. Então, essa teoria do apego eu acho muito interessante, que é uma teoria que a gente estuda na psicologia, não é na psiquiatria. Mas eu não sei se alguém tem interesse de expandir também para conhecer um pouco da psicologia, eu sugiro, e se alguém quiser indicação também, tem curso no Rio de Janeiro e em São Paulo para a teoria do apego. São só esses dois lugares, É muito legal, muito, eu aconselho, tá? Se precisarem. Então, falei do luto. O luto agudo, então, aí a Catherine Shear, que é essa pesquisadora psiquiatra e psicoterapeuta lá da Columbia University. Esse pessoal, a gente, aqui o grupo do Entrelaços conseguiu em cada
curso é chamar, convidar. E aí a última conferência foi agora, sábado, com a Holly Preggerson, que eu vou dizer quem é essa mulher maravilhosa. Mas antes da Holly Preggerson, a Catherine Shear estudou muito, o pessoal estuda nos Estados Unidos, eles estudam muito isso, sabe? Então, mas só para vocês saberem, o que é um luto agudo? Então, luto, já entenderam que é o rompimento, né? O rompimento não é do vínculo, porque o vínculo não é rompido, né? É o rompimento pela morte. A presença física não existe mais, mas o vínculo instalado, o amor e aquela ligação, mesmo sem a presença da pessoa, esse vínculo continua, tá? E aí, o que acontece? Aí entra na medicina, né, nessa questão da nossa resposta ao estresse. Então, o luto agudo é igual à resposta ao estresse, que é taquicardia, palpitação, medo, tristeza, culpa, tudo junto, tudo junto. Então, é um trauma. Então, você tem... Por isso que acaba ficando muito parecido, porque, às vezes, o paciente em luto agudo, ele pode parecer que tem estresse agudo, que tem uma depressão, um TAG, porque ele fica com todos aqueles sintomas, tudo ao mesmo tempo. Claro, a gente está falando de um vínculo, de um paciente, um vínculo muito estreito, de amor ou de conflito, ou de dependência, né? Então, quanto mais amor, maior a elaboração, quanto maior a dependência, pior essa evolução do luto. Então, vai depender muito de como a vinculação, tá? Com o ente... Eu falo ente querido, ser amado, morto, falecido, porque aí... mas é sempre a mesma... porque senão só falar do tudo bem? Desculpe ter começado, mas... não, porque já estava um pouquinho na hora, né? Então, aqui também, continuando, né? Então, esse é de um artigo da Catherine Shear de 2015, isso não muda, o conceito do luto agudo não muda, e existe, né? Então, vai desde a tristeza até a síndrome do coração partido, que é essa, que eu nunca decoro o nome, Takotsubo. Não consigo decorar esse nome. Então, vocês já ouviram falar na síndrome do coração partido, né? Oi, tudo bem? Eu não consegui esperar, tá? Então, então, assim, é só para vocês saberem. Eu fiz uma pequena introdução. O que é luto agudo. O luto agudo é a primeira hora da notícia da morte do ente querido, do ser amado. Então, é o primeiro momento. E esse primeiro momento pode demorar horas, meses, semanas, meses e anos, né? Isso é individual, intransferível, incomparável, cada um tem a sua resposta, cada um tem a sua reação. Então, numa mesma família, perde-se a mesma pessoa. Por exemplo, a mãe, a esposa, a filha, a neta. Cada um vai sentir alguma coisa diferente, porque cada um tem uma vinculação diferente. Tá? Então, isso é um básico só para a gente ir entendendo por que complica, o que vai acontecendo. Tá? E aqui foi o que não está assim muito organizado, nem muito bonitinho, porque eu fui me lembrando dos pacientes e eu quis trazer o que a gente estuda na psiquiatria, que é a psicopatologia, no universo do paciente enlutado. Como é que esse paciente chega para a gente, né?
Então, às vezes ele chega triste, ele chega muitas vezes com tudo isso junto misturado, tá? E ele pode variar. Isso não é transtorno de humor bipolar, porque pacientes já vieram direcionados com tratamento para transtorno bipolar, com tudo, lítio, aripiprazol, tudo que vocês possam imaginar, porque o processo do luto, ele oscila, ele é um processo oscilatório. Eu não trouxe aqui, mas a Margaret Stroop e o Hans Schutz são dois caras geniais da Holanda que estudam luto e eles têm, se chama processo dual, que é essa oscilação. Então, tem o polo da restauração e o polo da dor. Tudo que tem para o lado da restauração, a gente não fala positivo e negativo, não. A gente fala dor, perda, sofrimento e restauração. Então, é natural o paciente, numa consulta, está bem, não chora, consegue falar sobre a perda. Numa outra consulta, ele está completamente arrasado, depressivo, deprimido, não quer levantar da cama, não toma banho. Então, isso é o movimento oscilatório do processo de luto, natural. Adoece, existe o adoecimento quando ele fica só voltado para a perda, que aí é o que a gente vai falar, ou também se ele é muito evitativo, que é uma das questões do apego. Então, estilo de apego inseguro, evitativo, ansioso e desorganizado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que são os estilos de apego. Então, o paciente evitativo, ele está lá na restauração. Você acha que ele está ótimo? Não, estou ótimo, estou trabalhando, mas ele não fala sobre a dor. Ele está evitando, porque ele não suporta. Esse é mais grave do que aquele que chora, 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 e que você acolhe e ele sai do consultório melhor, porque ele chorou, você acolheu, do que porque ele evita entrar em contato com a dor. Então, tem dois tipos de evitação. A evitação deliberada, ele decide trabalhar, e vai trabalhar, vai deixar a dor de lado e vai trabalhar. E tem o evitativo, que é o da negação. Esse, então, nem sabe que está sofrendo. Esse é mais grave ainda, porque em algum momento isso vai aparecer. Só que a gente não sabe, não tem como prever. A gente consegue saber o movimento do evitativo, do evitativo e do ansioso ambivalente. E do desorganizado um pouco, porque o paciente do estilo de apego desorganizado, ele vai lembrar muito o paciente com transtorno de personalidade, principalmente borderline. Né? Então, estou juntando um pouco do apego, por isso que eu falei, um pouco do apego que vai trazer para a gente alguns dados, como o paciente vai reagir ali no luto. Tá indo? Se ficar confuso, o pessoal do online também, tá? Se ficar confuso, então, aqui, isso. O paciente não lembra, você fala assim, há quanto tempo há quanto tempo seu filho morreu? A gente tem que falar morte, não porque tem paciente que fala assim, ele se foi. Ele se foi. Gente, imagina que dor. A mãe não consegue falar a morte do meu filho. Eu perdi meu filho, ele se foi, ele partiu. Então, nós temos a responsabilidade de falar a nomenclatura adequada. Por mais estranho que seja para a gente também. Não vou dizer que foi fácil para mim. Hoje eu já consigo falar. Não, porque sua mãe morreu, seu pai morreu. Eu falava, faleceu, né? Não, eu ficava assim, mas quanto mais você entende que é necessário para o paciente uma fala concreta, claro que você não vai falar de qualquer jeito, né? Assim, mas você pode e deve utilizar
a nomenclatura certa, que é morte. E virou, porque é um tabu a gente falar de morte, né? Parece que a gente está ofendendo, né? Você fica assim, ai meu Deus, se eu falar morte, cheio de dedos, é. E não é, gente, é a morte, né? Infelizmente, é isso, não tem jeito, né? É a única, e eu falo sempre, é um mistério que eu não tenho respostas. Ninguém tem resposta. Então, e aí a gente tem que sair desse lugar do sem respostas para o lugar daquilo que a gente pode ajudar o paciente ali, que é acolher e escutar. Escutar, escutar, escutar. Para quem for atender. E às vezes vai chegar paciente que você não sabe que é enlutado e vai achar que é depressão, ou porque alguém está achando que é depressão, que não, o antidepressivo não está. Ah, ele perdeu a mãe e o antidepressivo não está fazendo efeito. E não vai fazer mesmo. Não vai fazer. Então, aqui ficou... Vocês viram, então? Quando eu falei da hipomnésia, é assim, ai, tem quanto tempo que sua mãe morreu? Aí fica assim, não sabe. Não é que não lembra. Existe um fog, uma neblina, uma coisa que o paciente fica completamente fora do ar. E o paciente enlutado grave, dependendo, ele sabe tantos anos, 5 anos, 4 meses. Mas tem outros que falam, não sei, deve ter uns 4 anos. Aí você começa a ver que não é 4, ou é mais, ou tem mais tempo, ou tem menos tempo. Então, existe uma hipomnésia relacionada a tempo. Ele se perde no tempo, e não tem mais uma referência. E aí, ele tem uma labilidade emocional, às vezes ele tem raiva, às vezes ele xinga Deus. Eu tenho uma paciente que fala um palavrão e fala, porque o Deus, nananana, porque essa é a paciente enlutada que tem transtorno de luto prolongado, que nessa medicação que eu vou mostrar para vocês está fazendo, ela é gravemente enlutada. Ela só pensa, que aí é o anseio, né, que é o yearning, que eu vou falar também. Então, é um anseio. Eu estou pulando, eu fico passeando entre luto agudo e luto lá na frente, tá? Existe. Tem vários tipos de luto. Pois é, ótima pergunta. Pelo CID-11, 6 meses. Pelo DSM-5-TR, né, que é o novo que está saindo agora, que é justamente através do trabalho da Holly Frigerson, são 12 meses. Só que nas duas referências, 6 meses para adolescentes e crianças. Só que tem pessoas que estão gravemente enlutadas antes. E a gente tem que ajudar e tem que cuidar. Mas o que eu acredito é que essa medicação que está sendo estudada, eu não vou fazer antes de 6 meses. Não vou fazer. Eu vou esperar os 6 meses, porque se os pesquisadores estão falando nesse tempo, vamos entender para essa medicação, mas para outras medicações a gente vai tentar ajudar o paciente. E a primeira coisa é terapia antes da medicação. E a medicação é sim para sintomas, porque não é depressão, não é TEPT e não é TAI. Então, isso é uma coisa muito certa. Eu prescrevo antidepressivo, faço tratamento para insônia, porque vai ter insônia, vai ter ansiedade, né? Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, mas não é este o diagnóstico. Uma coisa muito importante, saber se este paciente enlutado já tinha tido episódios anteriores, porque o luto, a perda de alguém muito importante, ela é gatilho, ela desencadeia qualquer processo anterior. Ou se a pessoa já faz tratamento, desorganiza. E aí quem era deprimido piora, TAG piora.
transtorno de humor bipolar, transtorno de personalidade. Claro, não a medicação específica que eu vou falar lá na frente. Não, antidepressivo, tratamento normal. Você vai tratar, você vai ajudar o paciente a tolerar aquele sofrimento. A gente tem um arsenal para poder ajudar, né? Então, tem algumas coisas que fazem mais efeito que outras. Né? Então, por exemplo, tem paciente que tem muita dor. Começa a ter dor. Tem uma paciente que tem muita dor aqui. Aí eu fico pensando, e agora, né? Faz o quê? Eu faço uma pregabalina. Então, a gente tem um monte de, sabe? A gente vai ajudando, tem que ajudar o paciente, mas não é, e esclarecer que não é o tratamento para a dor da perda, para o sofrimento desse rompimento, para a presença da ausência, né? Não tem remédio. Terapia, se tiver um sofrimento. Porque às vezes tem um paciente que chega e fala assim, perdi meu pai, ele estava velhinho, estava tão doente, ele descansou. Isso é uma coisa, né? A outra é a pessoa que chega desesperada porque o pai morreu, de 96 anos. E não adianta falar, a gente não pode falar, descansou, né? A gente não pode falar isso. O ortopedista pode, nada contra o ortopedista, mas, sabe, o clínico, mas a gente não pode falar, descansou. Não pode, porque a gente está invalidando o sofrimento. E aí, o que a gente, na clínica do luto, a gente aprende a validar o sofrimento. E eu aprendo na psiquiatria a validar o sofrimento na psiquiatria. E a gente não fica, né? A gente passa batido, né? Tá com isso, pronto. Mas a gente fala assim, gente, eu aprendi isso aqui, eu tenho que aproveitar para a psiquiatria. Né? Então, escuta, você perceber onde está o sofrimento. E é ali que começa a relação. O remédio, às vezes, passa. Você fala assim, mas você entendeu a dor do sofrimento do paciente. É outra parada, sabe? É outra. Né? Então, assim, por isso que eu fiquei encantada com os estudos do luto, eu já era encantada, mas o quão isso me ajudou a acolher o paciente, né? Do sofrimento mesmo, dele falar sobre a relação, né, com as pessoas, com a própria doença. Às vezes o paciente não aceita aquele diagnóstico. Então, tem todo um novo jeito, né? Então, para mim, fez toda a diferença estudar essa clínica do luto para a clínica da médica, né? Então, é isso daqui. Existe despersonalização. Tem paciente que dissocia pelo luto. Não sabe, você fala assim, não sei, eu acordo, eu não sei o que fazer. Aí eu acordo, eu fico sentado, quando eu me vejo, eu não estou ali. Dissocia. Porque tem um desejo tão absurdo de reencontrar o morto, seja o marido, o pai, a mãe. Então, todos esses, quando você olha isso aqui, você fala, isso aqui é da psiquiatria, né? Vamos fazer um diagnóstico, porque principalmente quando ele oscila, da restauração para perda, você fala, gente, esse paciente tem no mínimo tem um transtorno de humor, que ele está variando, ele está oscilando. Mas se você não conhece esse processo oscilatório do luto, você vai, então, são coisas que vão acendendo as luzinhas para a gente, tá? Nunca deixem de perguntar o histórico de perdas do paciente, tá? É uma porta que abre também, assim, muito interessante. Gente, são 3 horas e tem muita coisa para falar ainda. Aqui,
Então, a perda significativa, o luto agudo, que é os primeiros momentos, a transição entre o luto agudo e a elaboração ou integração, que são os nomes que a gente dá para quando o luto, a pessoa integra, elabora, se acostuma e se adapta à vida sem aquela pessoa, é a grande maioria da população. Tá? Houve uma mudança depois do Covid, mas a gente ainda não sabe exatamente. Mas com a pandemia, pode ter um caminho diferente para esse luto por Covid. Então, grupos de estudo, como até o Robert Niemeyer, que é esse da Universidade de Portland, ele está estudando, ele que é o cara que ele já tem... E todos esses americanos têm protocolo, questionário, porque as pesquisas são todas feitas com questionário, é um negócio assim maravilhoso, e às vezes tem números expressivos, tem números pequenos, dependendo da pesquisa, mas dependendo de pesquisa, tem uns números bem importantes. Então, porque na época eu chamava de luto traumático, eu mantive eu trouxe para vocês, eu não fiz um novo, eu só troquei aqui porque aqui tinha um outro nome, mas eu deixei porque o professor Antônio Barbosa, uma pena que ele se aposentou, mas é um cara maravilhoso de Portugal, ele que fez esse esqueminha, e eu gostei muito, eu achei prático para a gente entender o caminho. E aí, essa não adaptação ao luto, porque já teve nome, luto complicado, luto prolongado e persistente, luto crônico persistente, complexo persistente. Então, só que hoje, bateram o martelo lá na Associação de Psiquiatria, está no DSM-5 de revisão, transtorno do luto prolongado, tanto no CID-11 quanto no DSM. No DSM-5, vocês vão ver lá atrás, que é o complexo persistente, que até eu trouxe para cá. Não, não, porque está no CID-11. Não faz. Não faz. Ainda não. Eu coloco na história, na realidade nunca precisou ainda de afastamento pelo luto, porque essas pessoas lá da Santa Casa, essa que é grave, não trabalha. Não trabalha. Então, dependendo, se trabalha, aí eu coloco, tem no CID-10, tem transtorno de ajustamento, de adaptação, aí eu coloco esse CID. Mas geralmente é um atestado, não é um afastamento. Tá? Bom, o que faz o paciente adoecer pela perda? Então, como ela se vê, como são as respostas de enfrentamento frente ao estresse normal, que todo mundo tem. Então, são defesas adoecidas. São pessoas que, ou por comorbidades, ou por questão de baixa autoestima, transtorno de personalidade, o tipo de morte, a pior, aí tem as estatísticas, por suicídio. Uma mãe que perde o filho por suicídio. É um dos lutos mais graves, né? Estilo de apego com o falecido, que é o que eu falei, do apego inseguro, dessa relação do vínculo. Eu não vou conseguir entrar muito no que é a teoria do apego, foi o que eu falei para as meninas. Se vocês quiserem estudar a teoria do apego, tem 2 cursos, um no Rio e um em São Paulo, que eu falo para vocês, depois, se vocês tiverem interesse em saber como é que é a teoria do apego, tá? Os fatores de risco, por exemplo, fator de risco, um dos fatores de risco é a rede de suporte, que é uma das coisas mais importantes,
quem essa pessoa tem. Ela é sozinha? Tem parente? Tem vizinho? Tem religião? Como é que é a rede? Como é que ela se vê? Ela faz exercício? Ela trabalha? Como é que ela é? Né? Então, tem pessoas que conseguem passar por essa dor de uma forma, claro, com muita dor, mas que consegue se organizar. Tem essas variantes todas. E as comorbidades são as doenças psiquiátricas. Então, não é uma coisa simples, mas pela estatística, 80% da população tem um luto integrado. E um número muito pequeno adoece. Tá? Então, aí, depois daqui, aqui eu vou passar, que tem, se vocês tiverem interesse, eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, eu passo para o Ricardo, quais os artigos que falam sobre como foi construído. Tem um artigo muito importante da Holly Preggerson do ano passado, que fala desde Freud como é que foi construído esse conceito, como é que se chegou a esse transtorno, né? Justamente porque não fazia efeito, nada fazia efeito para aquelas pessoas. E aí chega-se... Então, essa conferência que eu assisti no sábado dela, gente, tão maravilhoso a gente conhecer as pessoas que a gente estuda, né? Você fala assim, nossa, que legal! E ela é muito legal, a Holly Preggerson. E ela não é psicóloga. E ela fala com muita propriedade. Então, aqui, se vocês quiserem tirar foto... vai estar gravado, mas se vocês quiserem tirar foto, são os critérios do DSM... Quer que eu saia da frente? Ou dá para ver? Do DSM-5 revisão, são dois slides. Tem esse e tem o seguinte. Então, são os... Disponibiliza. Porque está gravado, está gravando também, mas disponibilizo sim, tá? Então, o DSM-5 fala que a morte precisa ter acontecido 12 meses antes. A grande diferença com o CID-11 é do tempo, porque se você olhar, eu trouxe aqui, mas não vai dar tempo da gente esmiuçar. A gente está falando da mesma coisa. Pode ser mais resumido, menos resumido, mas a gente está falando da mesma coisa. O que é importante é o desenvolvimento de uma resposta de luto persistente, que é intenso anseio. O que quer dizer anseio? É uma coisa que tem a ver com desejo. É igual à pessoa que é adicta. Ela deseja muito a bebida, a maconha, e esse paciente deseja muito humor. Então, ele tem uma fissura, isso eu mostro aqui na frente, que esses estudos da neurobiologia mostram exatamente o núcleus accumbens, que é onde é afetado quando o paciente é gravemente enlutado. Então, essa é a descoberta mais interessante. Eu estou adiantando tudo isso por causa do tempo e porque tem muito slide, mas eu acho que vale a pena vocês saberem o quão está evoluindo a pesquisa em relação ao transtorno de luto prolongado. Por que virou transtorno de luto prolongado? E quais são os equívocos também? Isso é importante eu falar. Tá? Então, é assim, o intenso anseio. Lembrem que anseio vem de desejo, né, da fissura. É uma coisa assim, a pessoa não consegue viver sem pensar. Então, essa paciente do ambulatório, ela começou aqui na clínica privada, depois ela não tinha mais condições de pagar, e eu continuei atendendo ela na Santa Casa. Eu acho que ela está 2 anos ou mais
sendo que eu acho que ela está beirando 4 ou 5 anos de luto, de processo de luto. E a faz com a Renata, exatamente, que também é da equipe do Entre Laços. A Renata já foi daqui, mas tem uma parceria, né, do Entre Laços, das psicólogas, com o Embracer, lá na Santa Casa. Né? E eu também sou daqui e de lá, eu sou a psiquiatra de lá, né, de referência dos pacientes enlutados. Então, não evolui. Você atende, parece que você está atendendo. Quando eu olho para ela, ela está igual a quase 3 anos atrás, que está igual quando o marido morreu. Ela fala, ela espera o marido, ela não consegue tomar banho, ela sempre pensa no marido no banho, que ele é que fazia comida, ele que resolvia as coisas. A única coisa que ela consegue fazer é pintar a unha. Aqueles... Não, era uma relação de dependência. Aí você vai entender, o grande negócio é você entender qual é a relação, apego, exatamente. E é um apego de os pacientes inseguro. Muito, um apego muito, né? Então, ela tem transtorno de apego, ela tem transtorno de luto prolongado e ela tem depressão. Ela tem depressão. Mas, gente, não adianta nada. Não adianta nada. E aí tem essa medicação que tem uns estudos aqui que não vou falar antes, eu vou chegar na hora aqui, mas eu já estou adiantando a questão da neurobiologia, do núcleus accumbens, porque isso faz toda a diferença. Então, em 2003, essa pesquisadora Mary O'Connor, ela começa a pesquisar os cérebros dos pacientes enlutados. O que aparecia ali de sofrimento? Porque não tem depressão, ansiedade. O Izio não mostrou isso na aula? Então, acontece a mesma coisa com o paciente enlutado, só que é o núcleus accumbens. Exatamente. Ele não acredita que o ente querido morreu. Não acredita. Não acredita. Ela é. Ela tem insônia. Aí eu prescrevo remédio, ela não toma. Ela diz que não vai adiantar nada. E ela fala, ninguém me entende, minha mãe não entende, ninguém sente a dor que eu sinto. É verdade. Pior que é verdade. Mas tem alguma coisa que prende. É um aprisionamento. É uma coisa muito... Gente, é do transtorno. Por isso que é um transtorno. Por isso que não é depressão, por isso que não é ansiedade. Que o conteúdo do pensamento e da narrativa só tem um nome, o marido. Não. Ela tem uma mãe, agora ela perdeu a irmã, então ela piorou. Ela fala assim, Viviane, eu vou amanhã. Aí eu, tá bom, eu já sei que ela não vai. Aí não vai. Aí passam-se 2 meses, ela chega lá e, eu não vim, né? Eu falei, você não veio, mas tá tão difícil, né? E o que eu vou dizer para ela? Você não veio? Eu falo assim, nossa, tão difícil, né? Aí o que eu faço, gente? Eu dou um abraço. Aí deixo ela chorar. Aí eu, agora vamos conversar um pouquinho? E aí eu tentei a medicação com ela. A medicação essa que está sendo estudada. E ela não quer deixar de pensar nele. Porque mas ele não tem o dependente que não quer parar? É isso. Então, esse é o processo. Porque curar, né? Aliviar significa... Sabe o que significa? Ai, obrigada! Que maravilha! Obrigada. Sabe o que significa tratar? Eu tenho uma outra paciente que falou assim,
eu estou entendendo que você vai me dar esse remédio, eu não estou dando spoiler, não, para eu parar de pensar no meu marido? O que eu ia dizer? É sim? Não. Aí eu falei, então, é para você suportar um pouco melhor, porque ela abandonou a filha. Esse outro caso é uma paciente do Sul, marido também. Gente, é um negócio. E aí, esses pacientes, eles sofrem, mas não querem deixar de pensar, porque desta forma eles mantêm a pessoa viva, mesmo no sofrimento. Vocês percebem? É um dilema tomar remédio porque eu vou esquecer o meu marido, eu vou esquecer o amor da minha vida. É. O marido não legal. Não. Exatamente. Mas também tem mulheres que engrenam em outro relacionamento. Eu tenho paciente enlutada de terapia que no início falava assim: ai, será que é errado eu querer paquerar, eu querer ficar com o menino? Eu falei, ela é nova, né? Tem 30. Hã? Aí eu falei, errado na nossa aqui, no nosso, online, né? Mas eu falo aqui no nosso, não tem certo ou errado, tem aquilo que você suporta, sabe? Mas você acha? Sim, vai trair o amor, porque ela ama o marido, ele morreu na frente dela, o amor, e vai ser o amor da vida dela, pro resto da vida. Mas ela está se permitindo a ter alguém, gente, porque, vamos combinar, ela é jovem, mesmo que não fosse jovem, 60, 70, não importa a idade, né? Mas ela não teve filhos, ela quer ter uma família, né? Tudo era consumo. Exatamente, e está tudo bem. Então, primeiro é tranquilizar, porque o paciente fica tão ansioso, vai julgar, a culpa, né? Então, o lugar do encontro com a gente é um lugar de segurança e não julgamento, né? Então, e essa jovem é assim, todos os meus eu sou apaixonada pelos meus pacientes, então só vem, claro que vem pessoas difíceis, né? Mas até os difíceis a gente acaba. Aqui é a segunda página. Não, mas é por. Não, eu sou iluminada, não, porque, sei lá, pergunta para a Dilma. Dilma, vocês querem tirar também a segunda parte? Então, dificilmente esses pacientes conseguem se engajar em alguma atividade. Você fala assim, vamos fazer um trabalho voluntário. Não conseguem. Essa nossa, da Santa Casa, ela só consegue fazer a unha. De diferente, ela só consegue fazer a unha. Impressionante. A Renata já tentou de tudo, de tudo. Nossa, esse é um caso mais... Então, olha o que é interessante. Os sintomas não são melhor explicados por transtorno depressivo maior, TEPT ou outro transtorno mental, ou atribuível a efeito fisiológico de uma substância, álcool ou outra condição médica. Pacientes também enlutados gravemente podem aumentar o uso e abuso de substâncias, e a gente tem que tratar. Então, lembra que a gente tem que tratar. Acolher, validar e tratar aquilo que a gente consegue. Tá? Tem uma coisa também muito interessante, que é a questão cultural e social. A gente vai respeitar, claro, toda a questão religiosa, da cultura daquela família. Por mais estranho que pareça, mas a gente atende pessoas que têm. Claro, a gente não atende indiano aqui, né? Não tem assim, ou alguém da Ásia, né? Mas
porque esses estudos, eles são multicêntricos, eles são do mundo todo. Então, é muito importante aqui que essa reação do luto, ela obrigatoriamente, ela tem que exceder claramente as normas sociais, culturais e religiosas, tá? Só porque também isso é importante. Olha só, isso aqui tá feio porque foi a foto do computador que eu fiz a aula online. O que é importante disso aqui? A Holly Kriegerson, que é essa socióloga, pesquisadora maravilhosa, já viram que eu sou fã dela, né? Sou mesmo. Eu era fã da Catherine Shear, agora eu sou fã da Holly Kriegerson, também não posso deixar de ser fã da minha professora da Espanha. Então, assim, porque o pessoal estuda e ajuda demais, tem muita coisa que a gente que esclarece, até na psiquiatria, sabe? Assim, porque eu, no lugar do luto, eu sou médica, eu não sou psicóloga, né? Então, eu falo, não, eu vou levar isso para a clínica, porque é um aprendizado, né? Então, o que a Holly Kriegerson... Eu fiz uma cola aqui de sábado para cá. Então, o que ela fez? Porque, quando vocês não tinham chegado ainda, eu falei que está na mídia o transtorno de luto prolongado. E aí, na mídia, e tem as críticas relacionadas à patologização do processo de luto. Tá? Então, é a tônica, uma das tônicas dessa pesquisa que ela apresentou para a gente, ela falou que são 4 equívocos que ela trouxe para a gente no sábado. Um estudo em 2009, ela disse que se uma pessoa de uma família recebesse o diagnóstico de luto patológico, complicado, persistente, o nome que era antes, porque em 2009 não tinha esse luto prolongado, né? Eu acho que ela já usava, porque ela que construiu o nome luto prolongado. E a Catherine Shear construiu o nome luto complicado. Gente, é briga de titãs lá, né? Mas vence a Holly Kriegerson, porque vai para o CID-11 e vai para o DSM-5 revisão transtorno de luto prolongado. Agora não tem, agora é o que é. Então, ela disse que se alguém na família dissesse que estava com uma doença, um transtorno decorrente do luto, que ia ser estigmatizada pela família. Aí ela mostra, nesse estudo de 2009, que somente 2% da amostra, dos 100%, que iam ser menos compreensíveis. Gente, 98%, ok. Quer dizer, então não tem estigmatização pela família. Isso em 2009. Em 2016, aí vem a questão da patologização do luto. E aí ela diz que esse anseio, eu falei muito sobre o anseio, para a gente não anseio, para a gente não significa muita coisa, né? A gente nem usa esse nome, anseio, né? Que anseio? Né? Então, para a gente entender, é o yearning, que é o desejo, que é a fissura, a coisa do craving, né? Não é no DQ que fala muito craving? Então, tem tudo que eu estou falando aqui, tem tudo pesquisa, esse pessoal pesquisa, sabe? Não é, porque eu acho, não. Isso tudo tem fontes, tá? Então, qual é a preocupação dela na questão da patologização do luto? Nas futuras pesquisas, das pessoas não saberem utilizar os critérios, nem as ferramentas que esse pessoal disponibiliza para suas pesquisas. Esse pessoal, a galera que entende mesmo. O outro equívoco, ela diz assim, que tem mais de 600 artigos publicados com 10 revisões sistemáticas nos 5 últimos anos. Como assim não pode ser um transtorno de luto prolongado? Então, ela reforça que tem muita evidência. E, por fim,
ela diz assim, que não existe aquilo que a Kubler-Ross falava no passado, dos estágios do luto. E que a gente, na medicina, sempre falou dos estágios do luto. Todo mundo. A gente aprende isso na faculdade, depois você vai ler alguma coisinha e fala assim, ah, ela está na negação, ah, está não sei o que lá. Gente, ele existe, olha só, olha a confusão. A Elizabeth Kubler-Ross, mas isso é um livro, isso é muito fácil. Se você ler o livro, que é A Morte e o Morrer da Elizabeth Kubler-Ross, você vai entender que ela está entrevistando os pacientes, porque ela foi a primeira paliativista, ela que... Mas tem a ver com o fim de vida, é o luto de si mesmo. Então, é outra coisa. O que se estuda não é o que a Kubler-Ross estudou. Então, é muito válido o que a Kubler-Ross estudou, que tem a ver com essas fases do luto, mas é do luto, eram pacientes que sabiam que iam morrer porque tinham doença já. Era luto de si mesmo, exatamente. E aí todo mundo pega e fala, fases do luto, bora fases do luto. É isso. Mas parece que passa tudo no dia. Sim, só que não tem fases, porque não tem meta, você não passa dessa casinha para essa casinha, não é isso. Você tem todos aqueles sintomas, porque eu, não quero saber, tem todos aqueles, eu nem sei de cor, porque quando disseram, isso não vale, eu falei, não vou nem, mas é importante para saber a história, tá? Então, só para vocês saberem que no Condições para Estudos Posteriores, no DSM-5, lá atrás, tem isso aqui, mas não está valendo. É só para vocês verem que a Catherine Shear, e isso é trabalho da Catherine Shear, já está falando mais ou menos a mesma coisa que a Holly Brigson. Só o tempo... o tempo do luto complexo persistente também é 12 meses. O do CID, 11, que é de 6 meses. Então, fica essa briguinha. Então, aqui, eu só queria... esse não está valendo, não precisa tirar foto, tá? Aqui o CID-11. Então, a primeira versão do transtorno de luto prolongado que apareceu no CID foi essa aqui. Se você entrar no site do CID-11, lá original, americano, já não é mais isso aqui. Já tem muita coisa escrita, muita coisa. Eles desmembraram. Esse aqui foi um resumo, já havia sido lançado, só que por conta das pesquisas e do DSM-5 também ter feito esse movimento para finalmente aceitar e classificar que o luto existe um processo de adoecimento, então eles mudaram, não é mais isso aqui que está no site, só para vocês saberem, tá? Aqui, então, é isso que aparece no site. Então, o CID-11, que vai valer no Brasil, que não vale ainda. Então, esse aqui, você vê, eu grifei ali mais de 6 meses. E no DSM-5-TR, 12 meses. Está confuso? Deu para construir assim, de onde é o luto agudo, adoecimento, por que adoece, a teoria do apego, tá? Então, aqui para frente, o que eu quero mostrar para vocês? Bom, o diagnóstico diferencial a gente já viu que são coisas diferentes, não invalida o paciente que tem depressão. Antes, tem transtorno bipolar. Antes. Então, para não misturar, se ele tem antes, ele tem antes. Então, se ele desenvolve transtorno de luto prolongado, ele vai ter
depressão maior e transtorno de prolongado. Então, tem uma coisa do antes e depois da perda, tá? Isso é importante vocês saberem. Aqui também, diagnóstico diferencial. Eu não troquei aqui de propósito, porque como eu estou está em ebulição tudo isso, né? Uma coisa que está assim, nesses 5 últimos anos, muita pesquisa foi feita e a nomenclatura foi mudando. Tanto que o Instituto da Catherine Schiff se chamava de Complicated Grief. Imagina, tudo dela era Complicated Grief. E aí esse nome morre, aí ela troca para Prolonged Grief. Imagina, ela tem que trocar tudo dela, porque não é mais Complicated Grief Center, uma coisa assim. Que ela também é da Columbia, que ela que é da Columbia. Então, aqui, é só para... Eu não vou entrar em... eu acho que não sei se vale a pena outra aula, não sei, tem que ver com o Ricardo, se vocês acharam interessante da gente aprofundar, para ver o diagnóstico diferencial. Mas eu acho que hoje é importante para... vamos ver como é, o que é isso, né? Do que a gente está falando. Em 2008, vem vindo 2015, que é com essa Mary Frances O'Connor, também uma mulher maravilhosa que pesquisa pacientes enlutados. Então, o que eu quero mostrar aqui é que começa aqui, então ela faz ressonâncias funcionais para olhar, para pesquisar quais as áreas afetadas com pacientes enlutados, gravemente enlutados. E aí, ela começa em 2003, e aí a gente vai indo, tá vendo? Ver do que é um núcleo acústico. Aí eu peguei isso, achei lindo, porque na minha época não era tão bonito assim. Lindo, né? Então, é a estrutura do paciente que é dependente do álcool e de outras substâncias também, né? Exatamente. Qual é a substância que trata isso? Vocês já chegaram nessa substância que a gente utiliza na psiquiatria para tratamento de opioide, de álcool, e está se usando um pouquinho no transtorno alimentar?
Tá bom. Tá. Vê se funcionou. Foi? Ah, obrigada. Obrigada. Eu acho que o pessoal está ouvindo. Então, assim, a gente começa a fazer grupo de... Apareceu esse estudo da naltrexona, que eu vou chegar lá. E aí, melhor ainda, é quando, na conferência de sábado agora, a Holly Kriegerson que faz essa pesquisa com naltrexona, e aí eu, humildemente, no Brasil, imagina, a gente... Exatamente. Só deixou de pensar misturado, porque a pessoa fica disfuncional. Então, essa paciente, você fala dessa, né? Ela está na oscilação, porque é um processo, mas ela deixa de ter a fissura. Ela diz, eu estou deprimida. Mas ela tá, quando o tom de voz mudou, ela só ligava, só chorava. Um ano e 8 meses. Foi morte por Covid. E aí o luto é mais grave, porque autorizou a intubação. E aí aquela coisa, eu acho que luto está instável. Eu acho que luto e Covid, eu acho que é um outro tópico do assunto. Mas ela consegue, porque no início ela também achava que a gente não entendia ela. E ela achava que a gente não validava. E olha que, nossa, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes, com ela online. Imagina não é validar isso, né? Tanto eu quanto a psicóloga. E